Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Professor José Roberto Mendonça de Barros, é um prazer falar com o senhor mais uma vez, excelente tarde. Vamos falar, apesar da coluna ser de economia, vamos falar de vacinação, porque uma coisa não anda sem a outra, né, professor? Exatamente. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Débora. Boa tarde. De fato, esse começo de ano, nós estamos tendo um certo desânimo com a recuperação econômica. Em janeiro, já saíram os índices de expectativas do comércio, da construção civil e da indústria, e todos estão caindo. Por que isso? As agruras e a situação atual da pandemia e o início da vacinação em larga escala em muitos países do mundo, mas em escala ainda pequena no Brasil, é que trazem essa situação, Felipe. A percepção, ainda que tardia para muita gente, de que não tem recuperação econômica antes de uma vacinação em massa. Ao contrário do que muita gente falou no passado, né, em que cuidar da pandemia atrapalhava a economia, é exatamente o inverso. Né? Se não cuidar da pandemia, não tem recuperação na economia. E é isso que está acontecendo. Como só agora, tardiamente, está começando a vacinação, nós temos dúvidas de o que vai estar disponível, esperamos que sejam volumes grandes e permanentes, mas por enquanto temos mais dúvidas do que convicções do que pode fazer essa mudança nas expectativas. E o recrudescimento da situação da pandemia, com os casos mais dramáticos em Manaus e outros lugares, estão lembrando esse tipo de coisa. Daí porque há em curso uma revisão para baixo nas projeções de crescimento para esse ano, e que vai afetar certamente o governo e a agenda no Congresso, né? Ao lado do fato de que há um reconhecimento de que talvez seja necessário, eu acho que será, trazer de volta uma versão 2021 do auxílio emergencial. Agora, como fazer isso no meio da eleição da Câmara, da mesa da Câmara e do Senado, é que não se sabe. Isso está atrasado, vai atrasar um pouco mais. Nesse meio tempo, realmente as expectativas estão murchando. Felipe Bueno. Essa explicação que o senhor trouxe, professor, dá para a gente ver, assim, para quem não entende a macroeconomia, não acompanha o noticiário específico, né, pode ver no dia a dia, porque dentro de toda essa crise que a gente está acompanhando desde março, vamos arredondar, desde março de 2020, quantas lojas não fecharam, quantos empregos não foram perdidos. E quando a curva começa a tentar subir, vem uma segunda onda ou vem um recrudescimento e aí são fechados novos empregos. Você não vai ao supermercado, ou você não vai à loja comprar as roupas de sua preferência porque o dinheiro está curto. E isso é mundial, né, professor? Não é só aqui no nosso quintal, não, né? Exatamente, é mundial. Então, há uma convicção no mundo todo de que todo o crédito, a expansão monetária, os gastos públicos só serão mesmo efetivos quando a pandemia regredir. E para ela regredir, tem que vacinar. Então, essa lógica tomou conta de todas as pessoas. E os países negacionistas, isto é, aqueles que insistiram em não reconhecer esse fato, vão ficando para trás. Né? E é isso que nós estamos vendo, que é preciso vacinar para reduzir o número de casos, para reduzir a pressão no sistema hospitalar, para que você possa voltar a uma vida parecida com a normal. A expectativa, Felipe, no resto do mundo, onde a vacina está muito mais avançada, é que no segundo semestre a retomada vai ser para valer, porque aí a vida começa a voltar ao normal, as pessoas vão se sentir melhor e não esse baixo astral que nós estamos vendo em todos os lugares. E aí sim, aí todo esse suporte, esse auxílio vai se transformar numa volta do crescimento. Hoje de manhã, ontem na verdade, o FMI soltou
estimativas novas de crescimento econômico, e ali está implícito que no segundo semestre, em muitos países do mundo, aqueles onde a vacinação em massa está avançando, vão voltar a crescer, só que dessa vez é crescer para continuar crescendo, isto é para valer. E nós estamos aqui derrapando um pouco nessa incerteza. É por isso, vocês estão noticiando, é que todo mundo de repente descobriu que sem vacina não tem jogo. Por falar em noce, por falar em derrapagem, professor, vamos abordar um outro assunto, dá tempo aqui, a notícia que veio nos últimos dias da presidência da Eletrobras, que é uma das, vamos usar aquela expressão que a gente usa desde os anos 90, né, joias da coroa, né, do governo brasileiro, num processo eventual de privatização. E agora, professor? Pois é péssimo, né? Não há de deixar de reconhecer, né? Porque a saída do presidente, uma pessoa de reconhecida competência, depois de vários anos, sinaliza uma coisa simples: não vai ter privatização. E não vai mesmo, né? Está no Congresso. Um dos candidatos à mesa do Senado fez uma declaração enfática na semana passada de que não é prioridade, não vai acontecer. É uma pena, porque é uma empresa que precisaria de mais investimento, ela está sendo preparada para a privatização, e ela só mostra uma coisa mais geral, quer dizer, é um fracasso generalizado na privatização, e está difícil sustentar que o governo tem, embora tenha sido eleito com discurso liberal, tem uma prática liberal. Não vai ter não, o que é uma pena. É uma pena para a Eletrobras, é uma pena para o Brasil, é uma pena para o sistema elétrico. É isso, e isso aí não tem mais volta, e está ajudando, Felipe, especialmente nos mercados financeiros, a aumentar um pouco esse mal-estar, né? Essa coisa de descobrir que nós ainda estamos longe de conseguir ter uma recuperação mais sustentável. Temos que batalhar por ela continuamente, mas que se não avançar com a vacina, isso aí não vai acontecer. Acho que hoje está claro para todo mundo. José Roberto Mendonça de Barros, a gente volta a conversar na próxima terça-feira, neste mesmo horário. Obrigada e até semana que vem. Até semana que vem, abraço a todos. Abraço, professor. Obrigado. Tchau.